Olá, se você não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com a mensagem, vamos dizer que é a primeira mensagem do ano de 2024. E a palavra profética do Senhor, palavra ministrada na igreja e que também, na reunião da congregação, no nosso salão, e também agora disponibilizada para todos aqueles que amam a palavra do Senhor. O que vem, o que está por vir em 2024? A palavra profética dada foi em Hebreus 10, 38a, que fala, mas o justo viverá pela fé. O que Deus tem para nós orientar, o que vem pela frente? 6 profecias a se cumprir imediatamente. Mas de uma forma que talvez você não perceba e entenda que é uma coisa óbvia e natural. Mas mesmo assim eu peço que você ouça a mensagem até o final. 5 delas mostrando a realidade. E a última, uma mensagem diretamente a todo aquele que ama e tem temor a Deus. Ama Deus, ouve a palavra de Deus e quer uma palavra de fé e direção para esse ano de 2024, ou a partir dele. O livro de Hebreus ele foi escrito por volta do ano 70, mais ou menos, segundo uma boa parte dos estudiosos. O que acontece? Ela foi escrita, o autor de Hebreus escreveu, ele mesmo não foi testemunho ocular de Jesus, mas ele escreveu essa carta aos cristãos judeus da diáspora, que estavam espalhados pelas nações, que falavam grego e usavam a tradução da Septuaginta, né, a famosa tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. O propósito é que os cristãos hebreus eles tinham suportado uma severa perseguição do Império Romano, mas já estavam em dúvida se Jesus voltaria, se valeu a pena essa escolha. O versículo 25 diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A adoração coletiva na congregação é uma parte vital, como oxigênio para a nossa vida espiritual. Porque a apostasia traria o abandono total por parte dos crentes, do culto com a congregação reunida. E por isso que o autor diz isso, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E ele diz mais, né? Tanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia, que é o dia da volta de Jesus. Quanto mais for aproximando a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, mais os cristãos irão abandonar a sua congregação. No versículo 35 ele diz, não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Os cristãos de Roma tinham experimentado uma perseguição do governo e expulsão do passado, e aceitaram com alegria por causa de Jesus Cristo. Você vai poder conferir isso em Atos 18, do 2 ao 3, em Romanos 5, 3, Tiago 1, 2, 4, 1 Pedro 1, 6... Deus promete recompensas aos cristãos que perseveram até o fim. Receberão grande recompensa. Tenham coragem. Então ele vai falando isso para que a gente também possa trazer para o nosso tempo. No versículo 36 ele fala, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Perseverar é a palavra-chave necessária diante da perseguição e da apostasia. Perseguição por parte do governo, apostasia por parte da própria igreja. No versículo 37 ele diz, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. A ansiedade era grande, porque aumentavam as perseguições do Império Romano, a apostasia crescia, heresias, e cresciam as dúvidas, será que Jesus voltará mesmo? Eles já tinham esse problema. Sim, Jesus é o que há de vir, e Jesus virá, e já não deve demorar. No versículo 38 ele diz, mas o justo viverá pela fé. Este é o texto da palavra profética. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E nesse ponto o autor sagrado cita o profeta Abacuque. Abacuque 2,4 que diz, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé, sua fé viverá. Fé na Septuaginta. A palavra emuná lá no hebraico foi traduzida por pistes, que veio para o Novo Testamento. Fé em português é crer. É pouco para explicar emuná. Fé em hebraico é emuná. A melhor tradução, não vou entrar no detalhe, nós temos uma mensagem falando só sobre fé, explicando todo o contexto e explicando os vários significados dessa palavra. Mas a melhor palavra que define emuná é confiança. Você vê, ou fiel, fidelidade, você vê lá em Provérbios 28, 20, né? O homem fiel será acumulado de bênçãos. Está lá a palavra emuná. A verdadeira fé, ela nasce por ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17, pela revista atualizada, diz, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
Na Almeida Corrigida Fiel, nós lemos: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O autor sagrado de Hebreus, ele encoraja a todos. Nós não somos do grupo que, junto com os ímpios, não esperam Jesus voltar. Nós somos da salvação e aguardamos Jesus voltar, quando os mortos em Cristo serão ressuscitados e os vivos transformados, e juntos seremos arrebatados. Profecia que está lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16, e nós temos vídeo explicando detalhadamente no grego esse texto. E que você poderá conferir aí na minha plataforma, porque é gratuita, você não vai pagar nada. Só peço que você se inscreva no meu canal e eu agradeço. O que esperar para 2024? Em 2 Pedro 1,19 nós lemos assim: temos assim, tanto mais, confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. São tempos incertos, com sinais nunca vistos simultaneamente na história, isto é, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que você ouvirá parece o óbvio, mas poucos percebem o aviso que está acontecendo diante dos seus olhos. Eu peço que você entenda e que você assista essa mensagem até o final. A palavra profética ela pronta para 6 revelações importantes para 2024. E peço que você tenha paciência e vá até o final, especialmente porque a última mensagem é uma mensagem direta para todo aquele que ama ao Senhor, para todo cristão, né? Aqui, vai lá, a primeira profecia a se cumprir: o aumento da influência do espírito do anticristo. Em 1 João 4,3 nós lemos: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Eu tenho um vídeo falando sobre o espírito do anticristo que você poderá desfrutar de todas as informações. Com tantas mudanças no mundo global, as nações estão em completo realinhamento. Elas estão seguindo numa direção profética. E ninguém percebe isso, ou poucas pessoas percebem. Existe um sistema anticristo coletivo, que cada vez mais vai se opor ao Senhor Jesus Cristo, à igreja fiel e também a Israel. E algumas coisas eu vou falar no decorrer da mensagem. Esse sistema sempre perseguirá o justo que teme ao Senhor, conforme a profecia de Daniel 7,25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. A corrupção dos governos e políticos, eles estão assumindo o comando das nações que servirão aos propósitos do anticristo e da marca da besta, enganando como benfeitores da população. E essa tem sido a marca comum deles. Definindo o anticristo vai ser uma pessoa normal. O espírito do anticristo é um sistema comandado pelos principados e potestades, e eu dou detalhes no meu vídeo falando sobre o espírito do anticristo, controlando governos constituídos por muitos componentes distintos, como ideologias, filosofias, educação nas escolas, universidades, falsas crenças e falsas religiões que procuram fazer com que os ensinos de Cristo não sejam mais aceitos como necessários para esta geração. A mesma crise de identidade que Eva enfrentou no Jardim do Éden, os cristãos enfrentam nos nossos dias. Da mesma forma que a Babilônia mudou a identidade de Daniel e seus amigos para tentar anular a identidade deles com Deus, mas ela fracassou naquela época. Hoje ela tem tido bastante sucesso. Daniel 1,7 nós lemos assim: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego, ou Abdenego. Os crentes não sabem mais quem são em Cristo e qual o alvo de Deus em suas vidas. E os demônios usam essa ignorância para destruir o alvo de Deus em suas vidas. O alvo de cada cristão é ser semelhante a Jesus. Nós temos também um vídeo falando sobre isso. Hoje muitos cristãos são idênticos aos ímpios, vivem, falam e se vestem e imitam os ímpios. Você poderá ver sobre o alvo, porta, caminho e alvo. Lá eu falo detalhadamente com os textos bíblicos sobre esse tema. Contudo, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, temos a capacitação divina para derrotar qualquer sistema anticristo que tente atrapalhar nosso progresso em direção à vitória e sermos preparados como noiva para o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Então veja bem, todos nós, os verdadeiros cristãos, enfrentaremos mais perseguições no trabalho, na família e nas redes sociais à medida que nos posicionamos biblicamente do lado do reino de Deus e dos ensinos do Senhor Jesus. E eu digo para você, inclusive estava ouvindo agora um pedaço de um trecho do vídeo de um padre falando bem claramente isso. Ele disse o seguinte, que o governo atual disse o seguinte, que a mídia já está nas mãos. A Igreja Católica
está domesticada. A oposição está domesticada. Agora só falta os evangélicos que estão contrários a ele. Os evangélicos que são fiéis à palavra de Deus. Portanto, eu e você e todos aqueles que amam a palavra de Deus, nós não estamos falando de direita ou de esquerda, estamos falando dos evangélicos que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo, aos ensinos de Cristo. Esses vão começar a ser perseguidos. Se você não sabe, já foi aprovado um decreto agora governamental, já regulamentando a mídia, e já tem aí uma proposta para começar a tributar as igrejas, e vão começar a pegar pesado contra os cristãos. Professores cristãos sofrerão nas escolas públicas à medida que o governo impõe sua ideologia de gênero sexual, especialmente para confundir as mentes dos alunos inocentes. Pais e mães cristãos terão que trabalhar com discipulado para criar os filhos de forma oposta ao sistema anticristo. As escolas públicas no Brasil não são seguras para os filhos dos verdadeiros cristãos. Fica aí o alerta. Segunda profecia, o aumento da união global e de certos governos. Apocalipse 13:7 nós lemos: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O mundo já enfrentou grandes epidemias, a gripe espanhola em 1918-1920, a peste bubônica 1343 até 1353, a varíola de 1896 a 1980, tifo de 1918 a 1922, a cólera e a tuberculose 1850 a 1950, 100 anos, e a Covid que começou aí no ano 2020. Mas há o prenúncio de uma nova epidemia mortal vindo pela frente, e que a medicina parece não dar conta dessa e de tantas outras doenças que se alastrarão como incêndio numa floresta. As nações serão forçadas a trabalharem juntas pela situação. Tudo pede uma nova ordem mundial, com comercial, econômico, tecnológico, filosófico, militar, governos e ideologia. Os líderes mundiais, eles consideram o mundo atual como uma criança que corre de um lado para o outro, necessitando de um adulto para tomar conta dela. É preciso que um homem cuide de tudo e de todos da melhor forma de liderança. É o espírito do anticristo preparando tudo para o anticristo. O mundo vai passar por uma crise econômica muito forte. Procure controlar o seu dinheiro e não gaste mais do que ganha. Se prepara. Inquietações políticas, agitações sociais, atos de terrorismo com bombas, explosões, ameaças entre as nações. O dragão vai governar o planeta. O bloco das nações formado por China, Rússia, Índia, Brasil e a África do Sul irá enfraquecer o bloco das nações ocidentais, diminuindo o poder político e econômico dos Estados Unidos, Israel e seus aliados. São coisas que estão no dia a dia acontecendo e você não está percebendo. Mas tudo está acontecendo e tem que acontecer. Isso trará mais conflitos geopolíticos e tensões, com rumores de guerras como Taiwan, na Guiana, aqui envolvendo o Brasil, a Venezuela, o Reino Unido, outras nações. Problemas acontecerão nos Estados Unidos que também afetarão o mundo. Estamos caminhando a passos largos para a Terceira Guerra Mundial, que vai acontecer. A Coreia do Norte é outro país que vai causar muitos problemas para os Estados Unidos, seus aliados e algumas nações. 2024 é a marca da serpente. A tirania de um homem contra o coletivo, explorando o seu próprio povo, sendo cruel contra aqueles que lhe rejeitarem. É o fim da liberdade de muita gente, e o Brasil já entrou nessa rota. Terceira profecia, avanços da tecnologia até a marca da besta. Em Apocalipse 13, do 16 ao 18, nós vemos o seguinte: a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A tecnologia avança de forma assustadora, conforme a profecia de Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. A palavra conhecimento em hebraico aí é dat, que significa ciência, como aparece lá na árvore da ciência em Gênesis 2, 9, 17. O conhecimento técnico, como dado a Bezalel,
para construir o tabernáculo. Você vê isso em Êxodo 31:3, 35:31, o Salmo 94:10, onde aparece a mesma palavra. É como o trabalho de um cientista, de um técnico. Portanto, Daniel falava do avanço da ciência e da tecnologia, como traduz a Bíblia Viva. Mas você, Daniel, guarde segredo sobre esta profecia. Deixe-a selada para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos, quando a ciência e o conhecimento se espalharão por todo o mundo. Uma das que mais avança é o sistema que monitora tudo o que fazemos. Através de inteligência artificial, transações financeiras e comerciais, que você transfere o dinheiro e paga suas contas, sem R$1 no bolso, apenas com o aplicativo do celular você recebe seu pagamento. O surgimento das moedas digitais lançadas pelos governos, inclusive do Brasil, com o real digital que será lançado em 2024. Os governos estão incentivando todas as pessoas que a moeda digital simplifica as transações financeiras e evita os assaltos. Essa mudança do dinheiro físico para o digital não se trata apenas de progresso, de segurança e de eficiência tecnológica. É o reflexo do mundo que está sendo guiado pelo espírito do anticristo em direção à nova ordem mundial que vai chegar. Uma moeda digital unificada para as nações abrirá o caminho para o anticristo e o comércio global, conforme a profecia está escrito lá em Apocalipse 13:17, para que ninguém possa comprar ou vender. E assim, as peças do quebra-cabeças das profecias do Apocalipse, ou dos finais dos tempos, vão se encaixando perfeitamente. A inteligência artificial, a famosa IA, hoje em dia elas parecem não fazer mal a ninguém, embora já estão assustando muita gente, e nos ajudam a fazer as tarefas do dia a dia. A partir de 2024, a ciência já planeja criar as superinteligências artificiais para dominar o mundo e conduzir as próximas guerras. Então, as próximas guerras já terão o uso de inteligência artificial. Imagina a Batalha do Armagedon. Segundo afirmam pesquisadores do Instituto do Futuro da Humanidade ligado à Universidade de Oxford, no Reino Unido, esses robôs com superinteligências artificiais seriam capazes de criar outras máquinas e sistemas, inclusive fazer melhorias em si mesmas, ou seja, o ser humano não teria mais controle sobre elas. Em 4 anos, 48 meses, garantem que já estará funcionando a gestação tecnológica. Assim, a função de gestar, de amamentar e cuidar dos filhos não será mais da mulher, porque a nova estrutura global que virá ao mundo, os filhos não serão mais dos pais, mas serão do Estado. E o que pretende criar? As técnicas de edição de genoma darão origem a uma raça de super-humanos, mais ou menos como aconteceu em Gênesis 6. A gestação tecnológica será capaz de carregar e dar luz a bebês humanos fora do corpo humano. É a chamada Ectolife e é o primeiro útero artificial e produzirá, segundo eles, até 30 mil bebês por ano. É isso aí que está acontecendo diante dos teus olhos. Você pode pensar que essa palavra é fanática e para colocar medo nas pessoas, mas isso é muito sério. Pode acreditar, os tempos estão chegando aonde tem que chegar. 2024, o avanço da tecnologia dos computadores quânticos, que serão usados para fins médicos, científicos, aeroespacial, bancário e militar. Um computador quântico fez, em 200 segundos, pouco mais de 3 minutos e 33 segundos, um cálculo que o Summit da IBM, o computador mais rápido do mundo, levaria cerca de 10 mil anos para fazer. E é um computador caro, seus custam milhões de dólares. Quarta profecia. Os 6 sinais simultâneos que não enxergamos. Nós lemos lá em Mateus 16:1-3. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Os incrédulos sempre se justificaram, dizendo que os sinais dos fins dos tempos sempre existiram. Guerras, pestes, terremotos. De fato, sempre existiram, é verdade? Mas nunca de forma simultânea, isto é, tudo acontecendo ao mesmo tempo, como está acontecendo no nosso tempo. Mas Jesus explicou bem, as pessoas sabem discernir o aspecto do céu, quando vai chover, quando não vai chover, mas não conseguem entender os acontecimentos que fazem parte para indicar que a volta dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, está bem próxima. Então, o primeiro desses sinais, a natureza está gemendo. Romanos 8, 22, 23, lemos assim: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós,
que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Antes eram somente os pregadores que falavam sobre a volta de Jesus estar próximo. Agora é a natureza, mas nem todos estão entendendo. Primeiro, entre subdividindo essa natureza, aí vamos colocar primeiro terremotos e vulcões em 2024. Mateus 24, 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Em 2024 a terra vai continuar a tremer como está tremendo e vai tremer mais. Com muita tragédia, morte em muitos países para chamar a atenção: Afeganistão, Turquia, Síria, América Latina, zona sísmica do Pacífico, Japão, Indonésia, China, Irã e muitas outras nações, inclusive pequenos terremotos no Brasil, vão continuar acontecendo. Vulcões, como teve em 2023, vai ter em 2024, Indonésia, Itália, Nova Guiné, Rússia, Equador, Peru, outras nações. Apocalipse 8:8 nós lemos: e o segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Em 2024, muitos vulcões vão despertar em diversas partes do mundo, além de notícias sobre meteoros e cometas. Tudo ao mesmo tempo, e você tem que ficar atento. Junho de 2024, o chamado cometa do diabo vai chegar no ponto mais próximo da Terra. É outro sinal no céu. 3. O calor, o sol e o calor intenso e o bramido do mar. Nós vemos lá em Apocalipse 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Em 2023 foi superado os recordes de calor de 2016. Devido ao fenômeno El Niño, com mudanças climáticas em todo o mundo, segundo o IPCC, autoridade científica ligada à ONU. Em 2023, as temperaturas ficaram acima dos 40 graus no mundo e tem deixado pessoas mortas em vários lugares. No norte da África, por exemplo, a temperatura chegou perto de 50 graus. Está mais quente do que já vimos. A profecia do Apocalipse 16:8, que eu acabei de ler, ainda está longe, mas já dá para se ter uma ideia de como o clima vai ficar quente e quão grande será o sofrimento de quem estiver na Terra nessa época da grande tribulação. Mas para o ano que vem, entre outras coisas, grandes explosões no tsunami solar, como eles chamam, em 2024, inclusive pode afetar a internet, o GPS e a energia da Terra, alerta o professor Peter Becker, da Universidade George Mason, da Virgínia, nos Estados Unidos. Todo o sistema bancário do mundo, todo o sistema financeiro do mundo, o tráfego aéreo mundial, o sistema agrícola, todos são sincronizados via GPS. Se ele ficar um mês sem funcionar, a Terra vira um caos total. Os aviões, os navios, todos ficariam perdidos. Em 2024, os cientistas da NASA alertam que o Sol vai fazer o clima ser mais quente ainda, com efeitos do El Niño e do Vican, com novos recordes, isto é, as temperaturas serão mais altas ainda do que foram em 2023, mais de 5 graus que o normal. 2024, meu querido, anote aí, vai ser um sol para cada um. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia nas nações, em perplexidades pelo bramido do mar e das ondas. Vamos ver, continuar vendo em 2024 enchentes, inundações, alagamentos, deslizamentos, tempestades, ventos, tempestades de areia, ventos fortes, tsunamis, maremotos, águas causando morte e destruição, e além do calor, teremos também o frio glacial, como acontece geralmente na China e na Rússia. Portanto, todos esses sinais são alertas. Estou te chamando a atenção para você observar que é o que tem acontecido e vai acontecer. Isso tudo ao mesmo tempo. Jesus esquece só princípios, então é o pontapé inicial do jogo. Deu a bola rolando, começou o jogo, mas está só começando o jogo. As guerras e rumores de guerras. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Os principados inspirarão outras pequenas guerras que irão acontecer e a escalada de conflitos vai continuar. A guerra da Rússia, Magog contra a Ucrânia. O Vladimir Putin é conhecido como aquele que mata seus inimigos quando não os prende. A Ucrânia vai continuar sofrendo e vai sofrer um duro golpe. Vai continuar. A indústria de armas de guerra vai se expandir ainda mais e já aumentou muito os seus recursos, produzindo novas tecnologias para a guerra. Quase todas as nações europeias já adotaram o serviço militar obrigatório em função de tudo isso que está acontecendo. Itália,
Reino Unido, Japão firmaram um acordo para desenvolver um avião caça de nova geração no programa aéreo de combate global. A Rússia e a Índia vão desenvolver armas militares, assim como a Rússia e a Coreia do Norte. Isso tudo está agindo. É o espírito do anticristo trabalhando. Tudo debaixo do controle de Deus. Os tempos têm que acontecer essas coisas. Crise entre Estados Unidos e China. Eles travarão inicialmente uma guerra cibernética, de espionagem digital, já se preparando para a Terceira Guerra Mundial, que ainda virá, está por vir. Crise na União Europeia e de vários outros países por causa de imigração de povos fugindo da fome e da ditadura dos seus líderes famosos de esquerda. Ninguém vai querer recebê-los em suas terras e isso vai gerar muitos problemas. Lavouras tendo prejuízos, os preços dos alimentos ficando ainda mais caros do que já ficaram esse ano, especialmente aqui no Brasil. Doenças, pandemia e fome na terra. Mateus 24, 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Várias doenças se espalharão e matarão muitas pessoas, porque o governo brasileiro e a imprensa não alertarão a população por questões ideológicas e ser ano de eleições. Para vocês terem uma ideia, em 2023, a imprensa brasileira hoje está comprada, ela está no bolso do governo. Em 2023, morreram mais de 310 mil brasileiros de Covid, basicamente quase metade do que morreu em 2020 e 2021, mas a mídia ficou em silêncio. O Brasil pode viver uma epidemia de dengue em 2024, alerta a Organização Mundial da Saúde. A dengue já atingiu mais de 2 milhões e 900 mil brasileiros, mas que não foram tão noticiados. Então, vá se acostumando, a nossa imprensa já era. Nós não temos mais jornalismo aqui. Você não vai saber mais a verdade, é só aquilo que interessa. A Covid-19 matou mais de 5 milhões de pessoas no mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. A próxima pandemia pode ser pior, mais contagiosa e mais mortal, disse Sarah Gilbert, professora da Universidade de Oxford. Essa Sarah Gilbert aqui não é uma profetisa, mas é uma estudiosa do assunto. Até ela já está vendo o quadro por aí que vem por aí. Não somente virá outra pandemia, mas doenças físicas e espirituais se alastrarão pelo mundo por força dos demônios. Isso aumentará a ansiedade dos povos, o suicídio e a automutilação, aumentando a ansiedade, depressão, tudo isso aumentando no mundo. A fome cresce e atinge 9,8% da população do mundo. São 735 milhões de pessoas passando fome. No Brasil são 33 milhões de pessoas que passam fome. Veja bem, e a coisa vai piorar esse ano que entra. Não terão picanha e a coisa, infelizmente, vai ficar pior. A apostasia na igreja. Tudo isso dentro desse quadro em que a gente tem que ver as 4 faces. Segundo Tessalonicenses 2,3, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia, a palavra, ela não foi traduzida, ela foi transliterada, né? Do grego para o português. Assim como a palavra apóstolo, por exemplo, apocalipse, significando queda, rebelião, afastamento. Essa apostasia precisa ser entendida de 4 faces. A primeira dela, a idolatria do eu, o egoísmo e do mundo. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 3:1-2 o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas. Você será seduzido a viver uma vida egoísta, carnal de prazer, na base do viva hoje como se fosse o seu último dia aqui, mas é o primeiro lá, do outro lado. E com padrões que a sociedade moderna ensina e que é contra os mandamentos de Deus, o politicamente correto. Todo mundo vai ter que entrar nesse esquema, esse esquema governamental. 2024 você não sabe se vai morrer, então esteja preparado. 2024 é o ano que começa as colheitas. Em 2023 você plantou mal, fez o mal para os outros, teve inveja, tentou prejudicar, mentiu, abandonou a obra de Deus e espera ter um feliz ano novo. Cada um colhe o que planta. Então, assim, antes que a gente pense, mas eu quero ter um ano bom, veja o que você vem plantando, porque a Bíblia diz claramente
O que você plantou, você começará a colher, conforme está lá em Gálatas 6, 7, 8. Eu vou ler na Bíblia Viva, porque ela facilita o entendimento de todos. Não vai mudar o sentido original da palavra. Não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. Um homem, ele diz, né, de Deus não se zomba. Um homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal. E, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. O que você plantou em 2023? O que foi? O que pretende plantar em 2024? Lembre-se que você está plantando, vai colher. Também dentro disso vemos o congelamento do amor por Deus e por sua obra. Jesus já previu isso e disse, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isto quer dizer que serão, segundo Paulo fala em 2 Timóteo 3, 4, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Cristãos gastarão seu dinheiro nos shoppings, nos parques, nos circos, nas jogatinas, nas baladas, com jogos, jogo do bicho, do bingo, loterias, mega sena. Mas não usarão nem R$1 sequer na obra de Deus. Porque o politicamente correto hoje ensina a não dar nada nem para a igreja e nem para as missões. Em Marcos 8,36, Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Cada vez mais farão comércio da fé na igreja. Por outro lado, com feitiçaria e idolatria, vendendo ao povo ignorante de Bíblia, que crê que objetos ungidos têm poder, cimento ungido, menorá, arca da aliança, vassoura ungida, mezuzá, rosa ungida, lenço ungido, cachaça ungida, porta ungida, martelo ungido, tijolo ungido, colher de pedreiro ungida, chapéu ungido, opa, olha, chapéu ungido, fronha dos bons sonhos ungido e por aí afora. Cada vez mais surgirão igrejas governadas por mulheres, porque o espírito de Jezabel, que é subordinado ao principado Astarote, continua a transformar os homens em Acabes, trocando a autoridade dada por Deus aos homens, tanto na sua casa como na igreja. A autoridade máxima é sempre dada ao homem, e isso não é machismo, isso é autoridade e princípio estabelecido na palavra do Senhor. Lobos disfarçados de ovelhas ficarão ainda mais ricos com o dinheiro das igrejas, transfigurados em pastores, em apóstolos, em bispos e profetas e mestres, vão ostentar nas redes sociais o seu luxo e a sua riqueza. Eles são os falsos profetas e falsos mestres que continuarão a pregar um evangelho de prosperidade que agrada os ouvidos, um evangelho frouxo, que não exige mudança de vida, que não exige o novo nascimento. Doutrinas de demônios, o dinheiro. 1 Timóteo 4,1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Com o politicamente correto, a sociedade se distanciou dos ensinos de Jesus Cristo e muitas igrejas adotaram essa prática. Entenda bem isso. Essas doutrinas vêm dos principados e seduzirão igrejas, como aconteceu com Salomão no final da sua vida. 1 Reis 11, 5, 7 nós demos, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Então edificou Salomão alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Astarote inspira, esse principado inspira a avareza e uma vida sexual depravada, e ele exalta a mulher, a posição número 1 acima do homem. Moloque continua exigindo a morte de bebês, ele recebe através dos abortos. Belial está sodomizando a sociedade e muitas igrejas abraçarão a causa de gays e lésbicas, não precisando mais nascer de novo e vão defender essa causa como já estão fazendo. A mente dos seres humanos pode ser controlada por ondas sonoras, músicas, entretenimento e a televisão com suas mensagens subliminares para fazer o que os governos querem que você faça. Para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram... para que as pessoas usaram essas músicas subliminares para que as pessoas se alistassem no exército. E deu resultado. E dá resultado. Salmo 101, 3 nós lemos, não porei coisa maligna diante dos meus olhos.
e odeio a obra daqueles que se desviam. Não me contaminará. Coisa, a palavra hebraica dabar aqui quer dizer negócio, ocupação. Maligna é Belial, o principado. Literalmente, coisas de Belial, ou negócios de Belial, ou ocupação de Belial. A televisão e as redes sociais continuarão a ser um terreno onde Belial irá seduzir, contaminar com pornografia, heresias e sodomizar a sociedade e a vida de milhões de cristãos. O pecado vai ser mais ainda amplamente utilizado, ainda que a mídia seja controlada, mas vai ser controlada especialmente quando se pregar a verdade. A mensagem subliminar é aquela que os sentidos humanos não conseguem perceber de forma consciente, porque a mensagem atinge outra parte do cérebro humano, o seu subconsciente. Então, toma cuidado com as coisas que você assiste e que você ouve. Cada vez mais, isso vai ser uma obra demoníaca. O abandono da congregação, a quarta parte. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, o texto já lido no início desta mensagem, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? 1 Coríntios 14, 23. O dia de culto será tratado como um horário político na TV. Será trocado por qualquer atividade mundana, festas, passeios, programas de TV, bate-papo com os amigos, não terá valor algum. A consciência estará cauterizada por não se sentir falta do culto de discipulado. 1 Timóteo 4, 1, 2, nós lemos, como já foi lido aqui anteriormente, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Cauterizar aqui, o verbo é cauteriadzo, quer dizer queimar por meio do cautério, que é meio químico, o ferro quente, é tirar a sensibilidade. Os cristãos farão cada vez menos coisas na obra de Deus e acharão que já fazem demais, até não fazerem mais nada. O politicamente correto fez o mundo e grande parte da igreja aceitar como certo o que é errado. Eu vou repetir, o politicamente correto fez o mundo e grande parte da igreja do Senhor aceitar como certo o que é errado. Houve uma inversão de valores. O que é errado passou a ser considerado certo e o que é certo na palavra passou a ser considerado errado e antiquado. O mundo vai entrar cada vez mais dentro de muitas igrejas, que vão se tornar cada vez mais parecidas com o que há no mundo. Não vai haver mais diferença entre o cristão e o ímpio. E quem quiser ser piedoso e temente a Deus vai ser ridicularizado. As igrejas que permanecerem fiéis a Jesus, fazendo discípulos, serão desprezadas, abandonadas e depois perseguidas, especialmente pelo governo. O principado da Grécia vai continuar a fazer, é outro principado que trabalha bastante, está lá no livro de Daniel, capítulo 10. O principado da Grécia vai continuar a fazer o púlpito das igrejas se transformar em palcos de espetáculos, entretenimentos, shows, artes, lutas, danças carnais, igrejas pintadas de preto com visual de discoteca da década de 80, músicas cujas letras que não sejam a Bíblia Sagrada, mas vai impedir que essas igrejas façam discípulos e obedeçam a ordem de Jesus e de fazer discípulos de todas as nações. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Elas não terão discipulado. Muitos já se desviaram em 2023. E em 2024, muitos outros vão se desviar do Senhor e não irão nem perceber. E por não ter discipulado, os cristãos não terão fundamentos do reino de Deus em suas vidas. E vão afundando no desânimo, na falta de fé e na apostasia. O Salmo 11, 3 diz: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Mas quando não se tem fundamentos. Israel no centro das nações. Daniel 10, 20, ele diz, e ele disse: sabes porque eu vim a ti, diz o anjo Gabriel. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, que eu acabei de falar sobre ele. Zacarias 12, 2, nós lemos o profeta falando: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. O principado da Pérsia, o atual Irã, trouxe o islamismo, o pior inimigo de Israel e da igreja. Trouxe aí a invasão do Hamas a Israel com o apoio do Irã. Só podia, né? E tende a piorar essa batalha. As nações já se alinharam em dois lados. Rússia, China e Irã e seus aliados, como o Brasil,
ficarão contra Israel e no futuro servirão ao anticristo e também a marca da besta, porque é essa a questão. Os Estados Unidos e seus aliados defenderão Israel até onde puderem. Por causa disso, muitos atentados terroristas com bombas acontecerão nos Estados Unidos, assim como em países da Europa. A região de Gaza e do Golfo Pérsico vai continuar cheia de violência, ódio contra Israel, onde estão lá os 4 anjos do Apocalipse 9:14. E Israel, daqui para frente, será o assunto do planeta. Está chegando o tempo em que o Senhor vai tratar com cada nação ímpia, cada nação pagã. E Israel é o cálice de tontear essas nações ímpias. Os falsos profetas e os falsos mestres. Mateus 24:11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pelas redes sociais, o domínio do principado Belial, como eu falei, os falsos profetas irão enganar milhões de cristãos, com mensagens que agradam a carne e o desejo, distorcendo o ensino das Escrituras, cada vez mais cobiçado pelas pessoas. Segundo Timóteo 4:2-4, o apóstolo Paulo escreveu: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja bem, isso é uma coisa que já vem acontecendo e vai piorar. Observe atualmente, todos os sinais estão acontecendo ao mesmo tempo, pela primeira vez na história. E haverá tanta heresia pregada com a Bíblia, pelas redes sociais, pela TV, que será difícil saber quem está pregando a verdade, a não ser aqueles que estão sendo bem discipulados a Cristo. Está chegando o tempo em que pessoas sinceras irão procurar ouvir a palavra de Deus verdadeira e não encontrarão nada. Amós 8:11-12 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Novas traduções de Bíblia serão feitas para satisfazer os desejos carnais de grupos ideológicos, distorcendo a verdade da Escritura, com o fim de condenar milhões de pessoas ao inferno. Portanto, dependendo da tradução de Bíblia que você usa, você já estará sendo apóstata. Será um tempo de desespero. Mas eu acredito que em todo esse tempo, provavelmente, quando todas essas coisas estiverem alastradas, talvez eu já nem esteja mais aqui. Quinta profecia. O Brasil é a Sodoma do século 21. Em Gênesis 18, 20 e 21 nós lemos: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Uma análise feita pelo NEPLAB, empresa especializada em pesquisas sociais, avaliou a promiscuidade, relacionamentos sexuais fora da lei e fora de regras, em diversos países, e o Brasil ficou em segundo lugar, perdendo apenas para a Austrália. Austrália e Brasil são chamados hoje Sodoma e Gomorra do século 21. Destruída em 29 de junho de 3123 a.C., Sodoma e Gomorra, e isso deveria soar como um alerta aos brasileiros. Judas 1,7 ele fala: e não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão dos homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós, de que existe um inferno no qual os pecadores são castigados. O Brasil está sob domínio de diversos principados, Astarote, Belial, Moloque. E em 2024, veremos, e também Baal, veremos mais abortos e todo tipo de perversidade e pecados sexuais, divórcios e novos casamentos vão aumentar. O governo no Brasil está afrontando ao Senhor. A Austrália sentirá a colheita dos seus pecados a partir de 2024. O povo brasileiro também colherá os frutos dos seus pecados. Aliás, isso já está acontecendo, porque o QI, o quociente de inteligência da média, isto é, da metade do povo brasileiro, na média metade, é 83, menor do que de alguns macacos, como chimpanzés e gorilas, que é 90. Novos escândalos de corrupção no governo vão surgir, é normal e vai surgir mesmo. Eleições, agitações sociais, violência, perseguições políticas com mais pessoas presas de forma injusta, e as urnas eletrônicas voltando ao centro das polêmicas.
são vitaminas que nós vamos ver o ano que vem. Aliás, essas agitações de violência, elas já começaram, porque já teve assassinato de pré-candidatos. O Brasil continuará muito dividido pelo ódio gerado pela ideologia governamental, dividindo famílias e igrejas com esquerda versus direita. Mas especialmente para aqueles que são fiéis, aqueles que não se posicionaram politicamente, mas na Bíblia, e não aceitam essa ideologia maldita, vão ser perseguidos. A natureza continuará a castigar o Brasil em 2024. Catástrofes, famílias desabrigadas, desmoronamentos, afundamentos, enchentes, alagamentos, diversas cidades, vários estados, tragédias. Isso não acabou, como nós temos visto em Maceió, no Sul, Norte, Nordeste, Rio de Janeiro, até em São Paulo. Muita dor, prejuízos e mortes vão continuar, tentativas de assassinatos e secas em algumas regiões do Brasil. O Brasil já é o terceiro país que mais deve no mundo, ao lado da Ucrânia, que está em guerra. E os gastos do governo ficarão maiores ainda. E também aumento abusivo de impostos. Será um tempo ruim. Vários super ricos vão sair do país. Esse ano de 2023 foram 1.200. Eles vão embora, fecham empresas, levam o seu dinheiro para fora. Os pobres ficarão mais pobres. Os trabalhadores vão continuar pagando a conta. E com essa insistência em acabar com a desoneração da folha, milhares de trabalhadores perderão seu emprego. Porque as empresas não vão mais investir em novos empregos e vão fechar postos de trabalho. Para vocês terem uma ideia, 47% dos 50 milhões de jovens querem ir embora do país e muitos já estão indo embora. 2024 será um ano muito difícil para uma boa parte dos brasileiros. Em Daniel 5, 25, 28, nós temos assim: este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achar em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Há um acontecimento terrível que vai impactar o Brasil e o governo federal, antes de chegar ao fim desse mandato. Isto quer dizer que está com os dias contados. E se chegar a sua hora de morrer, o que você vai levar daqui? Mateus 16, 26, nós temos: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Faltam profetas que toquem nas feridas do pecado e levem o povo de Deus ao arrependimento e à vida de obediência. E a sexta palavra? Naturalmente você vai perguntar assim para mim: e aí, pastor, não tem nenhuma palavra boa de Deus para 2024, para aqueles que são fiéis a Deus e tementes a Deus? Temos sim. As 4 palavras que eu tenho ensinado ultimamente são elas, essa mensagem. E eu ensinei com a sigla FOCA: fé, oração, coragem e atitude. De fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso é Romanos 1,17. O segredo não será viver ansioso ou preocupado com a situação que está acontecendo no mundo e nem com quem está governando o Brasil e querer fugir dele. O segredo será viver pela fé os 366 dias de 2024, uma fé, confiança em Jesus. A fé exige que se viva uma vida de gratidão. 30 minutos reclamando destrói a sua capacidade cognitiva, que é a capacidade de resolver problemas, a sua tomada de decisão e a sua memória. 30 minutos reclamando. Se você reclama mais, não é à toa que você acaba não resolvendo problemas, escolhe errado e acaba ficando esquecidão. 20 minutos ouvindo uma pessoa falando de desgraça, mesmo na TV. O seu corpo leva 5 horas para desintoxicar, então começa a filtrar. Oração. Deus está no controle de tudo. 1 Crônicas 4:10 nós lemos: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A cada dia nunca se esqueça, Deus está no controle de tudo. A oração de Jabes é uma prova de como Deus age com quem confia nele, em todo o tempo. Não importa a situação, o inimigo ou o governo. O que mais causa inveja nas pessoas? O que mais? É um casal que vive bem, mais do que os bens financeiros. Hoje as pessoas têm mais inveja quando ela vê marido e mulher, namorado, noivo, noiva, vivendo bem. Então ore muito pelo seu casamento, receba instrução, quando tiver os cursos, os encontros, vá lá, dá valor a isso.
porque vai fazer falta, pode ter certeza. Ore muito também pelos seus filhos, pelos seus netos. Ore pelo Brasil, porque você mora aqui e será um tempo difícil. Ore por sua cidade, porque é onde você vive, terá eleições. Ore por sua congregação, porque é onde você recebe a palavra de Deus, ou pelo menos onde você deveria ir lá para receber. Aprenda a orar de madrugada. Salmo 88, 13 diz: Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti de madrugada, te esperará a minha oração. Eu, para preparar essa palavra, aproveitei algumas situações aí, fiquei 12 dias orando de madrugada, pedindo a Deus. Faça essa oração assim: Senhor, me dê a sabedoria para fazer a escolha certa. Senhor, me dê a sabedoria para fazer a escolha certa, coragem para obedecer a palavra de Deus e a força do Senhor para eu fazer o que tu queres. 2020 e 2021 foram anos em que muita gente morreu de Covid, foram anos de temor. 2022 foi ano de escolhas erradas. 2023, escolhas erradas que virão as consequências. 2023, ano que Deus deu uma chance para muita gente e não foi aproveitada. 2024 é um ano que começa a colheita. Hebreus 6:10 diz: Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O que cada um vem plantando vai começar a colher. Se você tem plantado as coisas no Senhor e mesmo passou um ano difícil e não viu praticamente nada realizado, não se preocupe, Deus estará com você, mas confia no Senhor. Eu disse: fé, oração, coragem para fazer a escolha certa em 2024. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te faço, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. A igreja de Atos suportou as provações por fazer discípulos. Jesus quer que você seja um discípulo bem instruído na palavra. Lucas 6:40 diz: O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Faça o que tem que ser feito. Jesus mandou fazer discípulos. Lucas 6:46 diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Você já é um discípulo de Jesus? E se não é um discípulo, por que ainda não é? Ou você é mais um religioso que vai ao culto de vez em quando? A ordem do Senhor está lá, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seja um discípulo, seja uma discípula de Jesus, viva o discipulado. Os tempos serão difíceis para todos, mas somente os que forem discipulados conseguirão suportar sem escandalizar, mas com fé em Jesus. 2024, pare de reclamar, clamar 2 vezes. Viva com gratidão, com cada etapa que você consegue vencer. Olhe para frente. Fé, oração, coragem, atitude. Atitude, edifique a sua vida e passe pelo fogo. 1 Coríntios 3, 11 e 13 nós temos: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Somente no discipulado você edificará a sua vida e o seu caráter com ouro, prata e pedras preciosas, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Você percebeu? A cada ano que passa, mais e mais cristãos se desviam do Senhor, porque não são discípulos. Os últimos dados que eu vi diziam 58 milhões. Tem mais cristão desviado do que hoje se congregando. Edificaram suas vidas com madeira, religiosidade, feno, tradições humanas e palha, politicamente correto. Os discípulos aprendem a suportar tribulações e perseguições, Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso é aprendido. Tenha em mente que é a obediência e confiança que serão vitais. A Bíblia nos chama de soldados de Jesus Cristo. Então esteja pronto para a guerra espiritual que já começou faz tempo, talvez você não percebeu. 2024 é um ano de 7 guerras espirituais. Guerra entre as nações, guerra dentro da família, entre irmãos, cunhados, filhos e pais. 3º, guerra no casamento, ciúmes, traições, falta de ensinamento. 4, guerra entre igrejas por causa de membros, política, dinheiro. 5º, guerra dentro do próprio país por causa da maldita ideologia. 6º, guerra em sua mente, tentação, suicídio, apostasia, fazer coisa errada, ao pecado. E 7º, guerra contra a sua saúde, o seu trabalho e a sua vida espiritual. E essas então são as 6 profecias para 2024. A influência do espírito anticristo, o aumento da união global e de certos governos,
os avanços da tecnologia até a marca da besta, os 6 sinais simultâneos que não enxergamos, o Brasil é a Sodoma do século XXI e 4 palavras de fé para tempos difíceis. A foca, fé, oração, coragem e atitude. Então guarda bem essas palavras que você recebeu. Lembrando, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, por servistes e ainda servis aos santos. Essa é hora de madrugada. Coloque-se, vá ser um discípulo. Tenha um feliz ano de 2024. Que a graça do Senhor traga muitas bênçãos sobre você, muita saúde, provisão financeira sobre a tua vida, paz, realizações, crescimento espiritual. E que faça o Senhor de você um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, pois o nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Que Deus esteja abençoando a tua vida. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aí seu like, seu comentário, comente com outras pessoas, compartilhe, abençoe outras vidas com essa mensagem. Mas não se esqueça que mesmo diante de todas essas dificuldades, Deus está no controle de tudo. Isso é importante. Fé, oração, coragem e atitude. Foca e foque na palavra do Senhor. Deus está no controle de tudo. Então, independentemente do que vem pela frente, de quem está no governo, da situação do mundo, você não é filho da crise, você é filho de Deus. E tem um Deus zeloso por você. A diferença vai ser essa. Se você é um discípulo, você vai suportar tudo. E se não é, corra a ser. Aprenda enquanto é tempo. Busque a palavra de Deus. Busque mesmo. Porque os tempos, o que você orou o ano passado, 2023, não será o suficiente para 2024. Tenha a mensagem da palavra do Senhor na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado e compartilhe essa mensagem. Abençoe outras vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.